nós vamos falar de calos e calosidades. Os calos e a calosidade, eles se formam por atrito e pressão. Então tem os fatores agravantes para isso. Então, sobrepeso, um calçado inadequado, você trabalhar muito tempo em pé, algum problema que você tenha na marcha, que aí você descarrega o peso do corpo de forma desigual. Isso tudo aumenta o atrito e a pressão, consequentemente aparecem os calos. Nós temos alguns tipos de calos. Nós temos o calo em cima do dedo, que nós chamamos de calo dorsal. E quando abrange uma região um pouquinho maior, nós já tratamos como uma calosidade, como é no caso aqui no dedo maior dele. Então, isso tudo foi provocado por calçado inadequado. Por quê? Nosso modelo, ele tem o pé um pouco mais quadrado e ele usa muito sapatênis, só que aqueles sapatênis com o bico um pouco mais fino. Então, é claro que você vai pegar um pé quadrado para colocar num bico um pouco mais fino, evidentemente vai comprimir o pé e vai causar calo e calosidade. Isso acontece também com muitas mulheres que usam o bico fino. Não que nenhuma mulher possa usar bico fino. Eu, por exemplo, o meu pé é muito fino mesmo, naturalmente. Eu posso usar o famoso Scarpin sem problema algum. Eu não tenho problema de formar calosidade por conta disso. Mas a maioria das mulheres também tem os pés um pouco mais quadrados. E ao colocá-los num bico fino, vai acontecer da mesma forma que aconteceu com o nosso modelo. Vai comprimir e vão aparecer os calos, principalmente aqueles em cima do dedo. A calosidade na planta do pé, na parte de baixo do pé, aparece mais por conta do salto alto. Por quê? O pé ele fica nessa inclinação e o peso do corpo vai todo para frente do pé. Então, realmente, a calosidade forma ali naquela região por conta disso. Então, o peso fica todo ali e aí não tem como, a pessoa realmente acaba adquirindo ali uma calosidade. Nós, na podologia, como nós fazemos o nosso procedimento? Então, a nossa profissional aqui, ela está já fazendo um procedimento. Então, nós desbastamos o calo. A gente usa bem esse termo, desbastar, porque não tem como nós falarmos, nós retiramos o calo. Porque retirar, você quer dizer que você retira e ele não volta. E não é verdade. Então, nós desbastamos. Existem calos pequenos, mas muito dolorosos, que são os calos com núcleo. Então ele tem um centro, esse núcleo realmente ele é bem doloroso, mas o podólogo consegue, né, nesse desbaste, retirar boa parte desse calo, né, desse núcleo, de forma que o paciente fique pelo menos sem dor. Então ele vai ficar aquele mês, pelo menos uns 20 dias, em média, 20, 25 dias, confortável. Aí começa novamente o incômodo, aí tá na hora de visitar o podólogo, para fazer novamente esse desbaste e retirar o que for possível desse núcleo. Existem cirurgias, aí sim, para retirada do calo. Normalmente os ortopedistas fazem essa cirurgia nos calos com núcleo, que realmente são os mais dolorosos, mas também não é garantido que eles não retornem. Por quê? Porque a pessoa vai ter que mudar totalmente os seus hábitos. Se a pessoa mudou o hábito, que era a causa daquele atrito e daquela pressão, realmente o calo não volta. Mas para isso precisa realmente levar em consideração vários fatores. Porque às vezes a profissão da pessoa, por exemplo, exige que ela continue trabalhando em pé, por exemplo. E aí, como que a gente vai mudar esse hábito? Então assim, claro,
tem as palmilhas, tem os protetores que ajudam. Então, se eu não conseguir, por exemplo, mudar a minha profissão, eu vou continuar trabalhando em pé, então eu pego uma palmilha de silicone, por exemplo, que absorve o impacto, coloco no meu calçado, isso já vai ajudar a diminuir essa pressão, né, e esse atrito. E aquela que não fez a cirurgia e ela ainda tem o seu calo, frequenta o podólogo para fazer esse desbaste, também pode lançar mão dos protetores, das palmilhas, calcanheiras, dependendo de onde o calo está localizado, para realmente ter um pouco mais de conforto. Então vai ter qualidade de vida. Dificilmente nós vamos conseguir nos livrar totalmente daquele calo, mas nós vamos conseguir uma boa convivência.